Boa tarde. Hoje estamos aqui de volta com o nosso ProSaúde Talks, hoje falando sobre assistência social para todos, ou ao alcance de todos, com o senhor Francisco Américo, da Prefeitura de Barra Mansa. Olá, Paulo, boa tarde. É um prazer estar aqui com todos vocês. É uma honra atender esse convite e poder compartilhar, fazer uma troca de informações aqui com vocês. Estou muito ansioso para esse momento. Poxa, legal, cara, legal. Vamos começar o nosso papo aqui. Você, primeiramente, explicando para as pessoas como funciona a assistência social, a quem ela está disponível, qual que são os requisitos, né, para você ter uma assistência social. Ó, a assistência social, ela foi instituída aí foi criada em 2005 o Sistema Único de Assistência Social, e a assistência social ela é para atender aqueles que precisam, é para todos, entendeu? A assistência social, como a minha amiga e diretora de proteção social básica, Kátia Batista, muito bem diz, ela não é uma política pobre, nem uma política somente para pobre, uma política para todos aqueles que precisam. E a gente já tem em alguns momentos, desmistificando um pouco dessas questões de só pode ter cadastro único só quem está em situação de vulnerabilidade, só quem é pobre. Não. Essa é uma dúvida. Não, na verdade, todo cidadão, todo mundo precisa, eu mesmo, ter o cadastro único, porque é o meio do governo federal nos mapear e conseguir implementar políticas públicas para atender a toda a população, entendeu? Hoje eu estou aqui com dados nacionais e dados aqui de Barra Mansa também, entendeu? A gente vai ver. Vamos ver esses dados. E outra coisa assim, você lá trabalha sozinho, tem uma equipe, como é que é estruturada a assistente social de Barra Mansa? Ó, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, ela é uma estrutura gigantesca, né? Que as pessoas, na verdade, a maioria das pessoas só lembram e pensam em assistência social quando estão lá ou precisa de uma cesta básica ou achar que precisa de alguma coisa, quando na verdade ela é muito além do que isso. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, a parte de assistência social, ela é dividida em duas partes: a proteção social básica e a proteção social especial. A proteção social básica, ela se dá nos CRAs, que são os serviços de centros de referência de assistência social, que é onde a gente consegue atender a população, entendeu, em vulnerabilidade, fazer esse mapeamento da população ali e dar todo o suporte e amparo para que as pessoas consigam, entendeu, se restabelecer. Esse é o intuito da política de assistência social. A gente tem que deixar claro que a política de assistência social não é simplesmente só dar a cesta básica ou atender a pessoa quando ela está naquele momento só de vulnerabilidade, não. É fazer com que ela consiga se restaurar e consiga evoluir e avançar, entendeu? Fazendo todo o aporte ali com a parte de empreendedorismo, com a parte de capacitação, entendeu? E fazendo com que o usuário consiga se restabelecer. É uma política que vai lhe atender momentaneamente, entendeu? E aí você tem a outra parte, que é a proteção social especial, que já entra uma outra gama de serviços, que eu posso dizer aqui: a proteção social especial é o CREAS, são os serviços, é a pasta responsável pelos nossos abrigos e orfanatos, entendeu? É o Centro Pop, que cuida da população em situação de rua, entendeu? Então ela é bem mais vasta. E o CREAS cuida ali também, aproveitando que nós estamos no mês de junho violeta, cuida da violação contra a pessoa idosa, entendeu? Cuida toda dessa parte de violação ali, entendeu? Então, assim, é uma pasta muito vasta, entendeu? O CRAS, o que significa CRAS primeiro, e depois o CRAS, ele faz parte da assistência social? Faz parte faz parte da política do SUS, da assistência social. Cada bairro tem um CRAS? Na verdade, não falo nem cada bairro tem um CRAS. Na verdade, a cidade é dividida em regiões. Cada região tem um CRAS.
Hoje a gente ainda não consegue ter um CRAS em cada bairro, mas a gente consegue atender, a gente consegue ter um CRAS atendendo determinada região de Barra Mansa. Certo. Hoje nós temos 7. A cidade ela é bem dividida em 7 CRAS e o CRAS de atendimento, que é o que atende os distritos, que é Amparo, Rialto, entendeu? Então hoje nós temos 7 CRAS dentro do nosso município. Legal. Só para complementar essa sua fala, hoje em Barra Mansa nós temos 25 mil famílias cadastradas dentro do cadastro único Aham. e 57 mil pessoas cadastradas. Dessas 25 mil famílias, o que compõe ela são 57 mil pessoas cadastradas, entendeu? Então, como eu falo isso? Quando uma mulher chega no CRAS para fazer o cadastro único, ela tem que informar dentro do cadastro dela todas as pessoas que convivem com ela naquela casa, Aham. entendeu? Porque é isso que vai balizar e vai dizer se a pessoa está apta a receber o benefício do Bolsa Família ou não, entendeu? Porque isso é analisado pela renda per capita da pessoa. Então, eu chego lá, uma mulher chega lá, então entra no cadastro único dela, ela, a quantidade de filhos dela, o companheiro, o esposo, entendeu? Então, a família dela constituída ali faz parte de um cadastro único. Quando ela vai fazer o dela ali, ela Sim. tem que informar todas essas pessoas. Então, hoje é mais mulher que se cadastra ou mais homem que procura Geralmente, assistente social? geralmente são mais as mulheres. Mais as As mulheres. Eu já tive em reuniões com a diretora da Proteção Social Básica, a senhora Kátia Batista, e ela já ressaltou isso, que é mais mulheres, entendeu? Lembrando que mais mulheres procuram os equipamentos. Mulheres lá periféricas, muitas dessas mulheres negras, mas quando essas mulheres procuram, ela na hora de fazer o cadastro, ou nos CRAs, ou aqui no cadastro único na prefeitura, ela precisa inserir informação de todos os membros da família. Entendeu? Aham. E essas informações, assim, são validadas? Por exemplo, como é que é o dia a dia de vocês lá? A pessoa chega lá, fala que tá precisando de um auxílio, ou não só o Bolsa Família, né? Mas a pessoa pode estar precisando de um auxílio para arrumar um emprego, pode estar precisando de um auxílio para melhorar a localização da escola do filho, né? Então ela chega lá e como é que é o trâmite de vocês? Sim. Quando essa mulher ela chega ao CRAS para ser atendida, para ter esse primeiro atendimento do cadastro único, é feito toda a inserção da informação, toda a inserção dela da informação no sistema, e após essa inserção ela é acompanhada, ela é acompanhada pela equipe do CRAS. Então o CRAS visita a residência dela para verificar essa questão da realidade dela, entendeu? E aí, mediante o quantitativo de pessoas na família dela, verifica-se a necessidade, porque tem muitas pessoas que estão cadastradas dentro do cadastro único que não necessariamente tenham direito ao benefício do Bolsa Família, entendeu? Sim, sim. A renda per capita alcança tem uma média mais alta do que preconiza o programa, entendeu? Mas tem todo esse acompanhamento. E aí, dentro desse acompanhamento, Paulo, entra frequência escolar, entendeu? Tem as informações, a informação hoje do cadastro único, ele é um sistema tão amplo e vem passando por modificações e mais aprimoramento, que ele conversa com a educação, ele conversa com a saúde. O CRAS também conversa com o Conselho Tutelar também? Sim. A assistência social. A assistência social, sim, porque a gente precisa entender que quando há violação, quando ocorre a violação de menores de idade, de crianças, adolescentes, sendo expostas ali, o primeiro acompanhamento ali também tem um acompanhamento do Conselho Tutelar, entendeu? Preconiza o Conselho Tutelar. Tem uma criança vendendo, tem uma mãe com uma criança na esquina vendendo bala, com um bebezinho. O Conselho Tutelar é acionado e aí é feita toda uma análise e verificação também. Tá bom, agora você falou um caso. Esse pessoal que fica na rua, por exemplo, na porta do supermercado, com criança lá pedindo tal, não são daqui de Barra Mansa, não são daqui de Barra Mansa? Como é que funciona esse caso aí? Assim, alguns até são de Barra Mansa. E outros não, outras pessoas que estão passando pela cidade, que são os migrantes. Lá na assistência, no Centro Pop, a gente consegue fazer essa separação com as pessoas em situação de rua, que são as pessoas que são cadastradas
como nossos usuários e as pessoas que são migrantes, que estão passando por Barra Mansa, que às vezes estão procurando ali antes de seguir para sua cidade de destino, precisa tomar um banho, precisa fazer uma refeição, e aí antes de chegar até o Centro Pop, elas de repente elas se deparam nessa situação de estar em porta de mercado ou na Sim. esquina. A orientação para a população, Paulo, é que ao identificar esse tipo de situação, é fazer com que orientar essa pessoa a procurar assistência social, entendeu? Assistência Aham. social, o endereço dela é na rua Oscar da Silva Marins, 252, a referência na rua da prefeitura, entendeu? Então Entendi. identificou ali, você me dá um dinheiro para almoçar? Olha, você conhece o Centro Pop? O Centro Pop faz um trabalho maravilhoso. A gente tem equipes de abordagens nas ruas praticamente todos os dias, entendeu? Identificando nesses pontos como rodoviária, portas de mercados, aquilo, não só os nossos usuários, mas também algum migrante que em algum momento esteja passando pela cidade, entendeu? Entendi. Francisco, vou parar um pouquinho agora para falar aqui que chegou aqui a nossa outra entrevistadora aqui, a Ivânia, que vai somar com a gente aqui para engrandecer esse Boa bate-papo. tarde, Ivana. Boa tarde a Tudo todos. bem, Ivânia? Tudo bem. Então tá bom. Então, e assim, e caso assim de uso de drogas, a assistente social também, por exemplo, uma mãe tem um filho lá, eu não sei se é o caso da assistente social se meter nisso, né? Mas acaba tendo esses casos também? Olha, quando a gente fala de uso de drogas, a gente a gente tem que avaliar de uma forma mais profunda. Porque quando a gente tem a questão do uso de drogas, já não é uma questão social, já é uma questão de saúde, entendeu? É um problema de saúde. E às vezes a gente tem muito isso. O nosso diretor de proteção social especial, Thiago Gomes Félix, ele fala muito isso. Às vezes as pessoas ligam muito lá na assistência, tem uma pessoa aqui no Jardim da Preguiça e tá usando droga, morador de rua tá usando droga, pessoa em situação de rua tá usando droga. Nem sempre aquela pessoa que está ali fazendo uso de droga ali, ela é uma pessoa em situação de rua. Ela está na rua, ela está fazendo uso da droga ali na rua, mas ela tem casa, ela tem família, ela tem todo um suporte por trás. E hoje ainda a sociedade, ela ainda criminaliza muito. Então, se eu tenho uma pessoa que eu tenho casa, tem isso, estou ali fazendo uso de substância de droga, isso não quer dizer que eu estou em situação de rua e que eu sou a pessoa que está em situação de rua, entendeu? Mas a sociedade ainda não consegue separar isso. Sim. Hoje eles veem lá, se tiver um grupo de pessoas na praça fazendo uso de substância ilegal, de drogas, eles olham logo, é pessoa em situação de rua. Eles nem falam pessoa, o termo nem é pessoa em situação de rua que eles falam, morador de rua. Isso muitas das vezes criminalizam, vagabundo, é isso. E aí a gente tem que parar para pensar, Paulo, que nós, como sociedade, temos que ter um pensamento. Para mim, para nós que estamos dentro da Secretaria de Assistência Social, é muito fácil ter esse pensamento. Eu entendo que a sociedade, a gente precisa até também trabalhar com a sociedade e fazer entender que a pessoa que está ali na praça fazendo uso de entorpecente, uso de droga, ela não é um bandido, ela não é um vagabundo, ela é uma pessoa que ela está doente, Sim. ela precisa de ser tratada. E aí é onde a assistência entra. A assistência entra trabalhando junto com a rede, entendeu? A gente tem uma rede que envolve a saúde, que envolve as outras secretarias também, entendeu? Para lidar com isso. E hoje a população ainda não consegue desmistificar, achar que tudo é ali na assistência. O problema é ali na assistência. E muitas das vezes, na verdade, não é. Então, são outros fatores que também precisam ser analisados. Entendi. E qual a maior dificuldade que você vê dentro dessa questão? Porque não só no centro, como também os bairros também sofrem bastante com esse uso de entorpecente, com essas pessoas. Como que vocês fazem para auxiliar Projetos, essas pessoas? assim, alguma Como coisa que essas pessoas hoje podem buscar informação, quem está ao redor, para poder ajudar essas pessoas que estão nessa situação? Sim, vou dizer pelo município. O município ele tem uma grande rede, uma grande articulação. E que a assistência social ela também participa dessa articulação. Ontem mesmo eu estive numa reunião com César Tomé, que toca diversos projetos voltados para essa formação, por essa capacitação e esse trabalho com os jovens que estão trabalhando essa questão de vícios em drogas, entendeu? A gente
tem na rede o CAPSI na parte da saúde. A gente também tem as questões que muitas das vezes essas pessoas que estão nas ruas e também estão nos bairros, elas além de repente estar sob efeito de substância de drogas, são pessoas que também têm problemas mentais, entendeu? Então, hoje a gente consegue fazer essa convergência de trabalhar com uma rede. Hoje assistência social e o poder público, ele sozinho, ele não vai conseguir resolver isso. Ele precisa trabalhar em rede. E aí, na rede, ela envolve a saúde, ela envolve a educação, ela envolve diversas outras secretarias ali para trabalhar em conjunto para fazer com que a gente consiga sanar isso. A gente hoje mesmo dentro da saúde, ontem nessa reunião com a saúde, a gente chegou a um entendimento que primeiro a pessoa tem que querer. A pessoa tem que... É o primeiro passo. É o primeiro passo. A gente não pode obrigar ninguém a fazer aquilo que ela não quer. A pessoa, ela vai precisar ela se ajudar. E antes dela se ajudar, antes dela receber essa ajuda da rede, eu falo do CAPSI, que eu falo do consultório na rua, que eu falo da equipe do CEAS, da equipe de abordagem da assistência social, do CREAS lá do POP, ela tem que querer. Sim. Ela querendo, ela tem todo esse aporte. E aí, conversando com o César Tomé ontem, antes da pessoa ela ser encaminhada para uma casa de acolhimento, para uma casa que exerce um trabalho social voltado para pessoas em situação de drogas, ela tem que fazer, né? Não é assim, peguei uma pessoa em uso de drogas e peguei e levo para essa casa de acolhimento, não. Ele tem que se passar pela saúde, tem que fazer exames, tem que fazer exame de sangue, tem que verificar as DSTs, tem que fazer todo um levantamento. Depois que a pessoa diz que quer, tem todo esse trabalho, entendeu? Sim. Não adianta você pegar uma pessoa em uso de drogas, de repente com alguma comodidade, leva para dentro da casa de acolhimento, a pessoa ali, além da abstinência, ela pode ter algum outro problema também. Então, existe esse trabalho. O interessante é as famílias que são atendidas nos CRAs, quando a família ela vai ao CRAs fazer o seu cadastramento, quando a família recebe a visita da equipe do CRAs, nas reuniões de serviços de convivências no CRAs, é identificado tudo isso, entendeu? Porque quando a gente não trabalha só a questão da vulnerabilidade alimentar, a gente trabalha a situação de vulnerabilidade. Às vezes a vulnerabilidade ali, ela não é só a fome, ela é uma situação de ter uma criança que está fora da escola, de ter uma pessoa que está em abuso de substância, sim, entendeu? Alcoolismo, alcoolismo, estrutura familiar. Então, a gente pode até falar aqui que o assistente social não é só distribuição de Bolsa Família. Não. É muito mais que isso. Não, é muito importante. E aí eu trouxe até dados para dizer para vocês que às vezes a impressão de quem tem um pensamento contrário na sociedade, que acha que tem um estado inteiro que ganha Bolsa Família, a pessoa não trabalha, a pessoa está encostada por conta de Bolsa Família. A gente tem dados do Ministério do Desenvolvimento Social que dos 99% de vagas formais que foram criadas no ano passado, a maioria delas foram ocupadas por pessoas que estão dentro dos nossos programas sociais, de pessoas que estão dentro do Bolsa Família. Então a gente precisa desconstruir essa coisa de que quem ganha, quem é contemplado com Bolsa Família é quem é vagabundo, quem não quer trabalhar. Porque essa informação... tem-se uma ideia de que é o seguinte, a pessoa recebeu Bolsa Família, ela recebe Vale Gás, ela recebe auxílio leite, ela vai acabar encostando e não vai querer mais trabalhar, não vai querer sair dessa situação, entendeu? Eu entendo. Então essa é uma visão que se tem, né? Sim, eu entendo que exista essa visão por parte da sociedade, mas também a gente vem aqui com informações desses 99% de vaga, 74% dessas vagas foram ocupadas por pessoas que são contempladas com os programas sociais. Sim. Então aí eu tô falando de um achar que a sociedade tem para dados exatamente estruturados. Reais, né?
Esses são dados do Ministério do Desenvolvimento Social e de combate à fome. Então, isso mostra que esse achar não é, na verdade, não efetivamente acontece, isso não existe. O que existe é que a gente tem de 99% das vagas ocupadas em 2024, 77% delas foram ocupadas por pessoas que estão contempladas com os programas sociais, e dentre eles o Bolsa Família. Certo. Entendeu? Então, é interessante a gente colocar isso. E com essa ideia, Paulo, que se criou de que quem tem Bolsa Família não quer trabalhar, que está com kit gás, com isso, com aquilo, isso tudo, o governo até colocou, muitas das pessoas estavam, isso atrapalhou o programa, porque muitas pessoas que eram beneficiadas dentro dos programas ficavam com medo de ingressar ao mercado de trabalho, com medo de perder o seu benefício. E isso o governo já mudou também. Hoje a pessoa mesmo, ela tendo posse do benefício do Bolsa Família, ela pode arrumar um emprego, sim, que ela tem garantido ali durante 2 anos. Ela não perde o Bolsa Ela Família. não perde. Eu queria deixar isso claro aqui para vocês. Ela não perde o benefício dela, tá? Ela não perde. Ela continua com o benefício. Ela continua recebendo o benefício dela. Tá? Isso é informação. Então, esses são dados bem importantes, gente. Traz robustez. Isso mostra que o que a sociedade tem perpetuado, tem falado, não é o que efetivamente vem acontecendo. Certo. Entendeu? Isso é interessante. E aí a gente volta lá nos CRAs. E o trabalho que é feito dentro dos CRAs é um trabalho assim com imensa parceria. A gente está para iniciar. Eu deixo o convite aqui para você convidar a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, a senhora Josiane Ricarte, que também é a nossa primeira dama, Certo. que vem fazendo um trabalho, gente, que assim, espetacular, entendeu? Espetacular. Para vocês terem noção, a gente vai para 6 meses de governo do nosso prefeito Furlani, e Barra Mansa, ela conseguiu fazer adesão ao CISAM, que é o Sistema Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional. Isso era uma coisa que há muito tempo não conseguia se fazer. E ela, em 3 meses de governo, a gente já estava aderido nesse sistema. Só para vocês terem noção, de 92, vou falar nível sudeste, de 92 municípios que nós temos no Rio de Janeiro, até nós fazermos a adesão de Barra Mansa, nós só tínhamos 18 municípios aderidos ali. Então, olha como eu não olho nem o lado do que é ruim, eu olho o lado de como é a oportunidade, de como a gente tem como avançar. Sim. Aí você me pergunta, Américo, mas o que quer dizer, o que beneficia essa adesão ao sistema, ao CISAM? Beneficia que logo após isso, junto com o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social, nós também fizemos a adesão ao Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, e esse Programa de Aquisição de Alimentos, o que ele vai proporcionar para o nosso município, Paulo? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai conseguir, no PAA, comprar com verba do Ministério do Desenvolvimento Social, sem mexer no orçamento do município. A gente faz o cadastramento de toda a estrutura de agricultura rural que nós temos na região. Quando eu falo na região, que não precisa ser só o agricultor de Barra Mansa, a gente vai beneficiar, vai buscar cadastrar todos os agricultores de Barra Mansa. Sim. Mas também contemplar a região, comprar desses agricultores, aí a gente tem o fomento dessa economia do município, a gente compra desses agricultores, não utiliza recurso do orçamento do município. Que é importante. Faz a doação, porque o PAA, esse programa de aquisição de alimentos, ele é um programa de aquisição de compra e doação direta. A gente vai cadastrar ali as entidades, todas as entidades dentro do município que desenvolve esse trabalho social. Então a gente compra os alimentos, doa para essas entidades e essas entidades continuam fazendo esse trabalho. Deixa eu te falar uma ideia que eu tive aqui. Antes, porém, primeiro, gente, aqui, estamos estreando a nossa caneca aqui. Ai, que legal! Para você também tomar uma água ou um suco aqui, vou deixar. Se você quiser tomar aqui e tal, tá? Mas, voltando a essa ideia que você falou aí, é muito interessante, porque eu, quando estava na Associação de Transplantado e Paciente Renal, tinha um projeto que até o Munir ia ajudar, de fazer entrega de uma cesta alimentar, porque assim, a pessoa está lá fazendo hemodiálise, aí a pessoa tem que fazer uma dieta. Só que a maioria das pessoas, se pegar lá, por exemplo, a gente fez um levantamento lá na Clínica do Retiro, tem muita gente de Barra Mansa, 60% não tem condições. Sim.
de seguir aquela dieta. Então a gente queria fazer uma cesta com cenoura, tomate, alface, entendeu? A gente estava vendo um lugar para plantar e para depois, Sim, falei, mas sim. acabou não, o projeto não indo para frente. Então, dentro disso aí, a gente pode colocar, na verdade, se o diretor da associação que agora está lá quiser colocar, ele pode colocar a associação para receber. De repente, o pessoal receber um kit. Porque, por exemplo, a pessoa faz hemodiálise ali, cara, ela sai fraca. Sim. Então, se ela não tem uma alimentação adequada, não consegue uma cenoura, um tomate, um alface, fala uma coisa, uma beterraba, um negócio assim, entendeu? Que fosse o mínimo. Ela não vai conseguir repor o que a máquina tira, porque a máquina tira tudo. Sim. Aí ela vai e não se alimenta direito, entendeu? Então era a forma, por exemplo, se entregasse pelo menos uma vez por mês, entendeu? Sim. Uma sacolinha com essas coisas assim, pode entrar nisso aí, né? O que a gente tem feito dentro dos nossos CRAs, dentro do município, a gente já respondeu um manifesto de aceite do próprio PAA, a gente já preencheu ali, informamos a quantidade de agricultores, informamos a estimativa de toneladas de alimentos que esses agricultores podem nos vender para atender a estimativa de entidades dentro do município, a quantidade de entidade. A gente passando, estando apto, cadastrar as entidades e começar a fazer a compra desse alimento e a doação desse alimento. Legal. E as entidades fazer a distribuição. Uma coisa que eu queria deixar bem clara é que essa distribuição, ela não ocorre ali na Secretaria de Assistência Social. As pessoas não vão lá com bolsas e pegam, não. A gente compra a gente compra pelo PAA e doa para as entidades. As entidades fazem essa distribuição. A entidade vai lá, retira o alimento e ela faz a distribuição. Uma outra coisa que precisa ficar claro também, Paulo, é essa, como você falou, da pessoa da hemodiálise. A gente precisa identificar se essa pessoa ela tá dentro da rede, se ela tá dentro do cadastro único, se ela tá dentro do cadastro único e se ela atende lá os critérios para os programas do Bolsa Família ou os programas do governo federal. Porque a gente tem que ter um cuidado muito grande que assistência social e direitos humanos, ela é muito diferente de assistencialismo. A gente se distancia muito disso, entendeu? A ideia não é essa. Assistencialismo, ele não resolve. Muito pelo contrário, ele cria ali uma impressão de que a pessoa... Aí cria exatamente essa impressão de que eu não posso fazer uma outra coisa, eu não posso buscar melhorar, porque senão eu perco aquilo ali, aquele ganho que eu tenho, entendeu? A política de assistência social é uma política muito séria, entendeu? Como eu te expliquei antes, ela não é uma política pobre e nem é uma política para pobre, ela é uma política para quem se julgar precisar, ter necessidade. E a gente, como fez esse preenchimento desse manifesto de aceite do PAA, a gente já está conseguindo até receber algumas doações da sacola verde. E essa sacola verde, ela está complementando o benefício do Bolsa Família dessas pessoas, dessas famílias vulneráveis que estão nos CRAs. Elas já recebem o Bolsa Família ali, já tem o benefício ali, e além disso, elas participando nas reuniões de serviço de convivência lá, estando sempre nos CRAs, porque não pode ser aquela pessoa que vai lá e faz e some, até porque isso não ocorre. O CRAs, ele acompanha, por isso que eu falo, há um acompanhamento das famílias. Então a família está sempre ali, está sempre nas reuniões, e é nessas reuniões que essas cestas verdes são entregues, entendeu? Para você ter o critério, eu como diretor de segurança alimentar e nutricional, toda a sacola de alimento que é doada para complementar esse benefício, depois me volta ao cadastro com a ficha, com as informações da família que recebeu aquela bolsa, aquela sacola ali, entendeu? Então, assim, é atuar realmente para quem precisa, entendeu? A gente tira... Eu até antes de entrar na assistência social, eu tinha uma ideia muito assistencialista mesmo, entendeu? Daquela coisa de, tem que ajudar, tem que fazer isso. Não, na verdade, a gente tem que atuar para fazer com que as pessoas... olha como que funciona o CRAS. O CRAS faz com que uma pessoa ela não fique naquela situação de vulnerabilidade para amanhã ela não ter a situação, não sair do CRAS e passar para outra parte, que é a proteção social, que é vir a se tornar uma pessoa em situação de rua, ter o seu direito negligenciado, entendeu? Lá ter uma pessoa idosa que esteja sendo abusada, ou uma mulher que também esteja tendo o seu direito negligenciado. Então, assim, é um trabalho de diversas mãos. Tá bom, já que você falou essa parte aí, você tem dados assim de pessoas que entram no CRAS
E quanto tempo leva, assim, ou ela leva para sair, sabe? Ela consegue se organizar a vida dela e sair dessa situação? Tem informações disso? Olha, das informações das pessoas no cadastro único, como eu te falei, de pessoas, nós temos 57.739 pessoas, entendeu? A ideia é ter um acompanhamento com essas pessoas, fica até difícil de mensurar. Não é que a pessoa está ali no CRAS, ela vai ficar ali no CRAS a vida inteira. A gente até ter cases de sucesso de pessoas que passaram em algum momento no CRAS e que hoje elas estão ali, estão ajudando. Olha, eu passei por aqui, eu quero ajudar, mas no momento que ela precisou estar ali, ela esteve. Então não posso dizer para você que, olha, você só pode ficar no CRAS uma semana, 2 meses, não, entendeu? Tem todas as questões, os critérios em relação ao benefício, entendeu? E aí, dentro dos critérios desse benefício, tem uma avaliação da equipe técnica do CRAS, entendeu? Opa, peraí, se você tem lá sua família e você já conseguiu arrumar um emprego, e aí aquele emprego está gerando para você uma renda per capita 1, 2, 3 vezes maior ao critério que você teria que estar dentro do Bolsa Família, automaticamente é reavaliado a permanência e o acompanhamento daquela família ali, entendeu? Não, mas não só assim de trabalho. Eu tô falando assim de estrutura de família. Existe assim, vocês notam assim a evolução, sabe? Você tem casos assim que vocês podem falar assim que foi recompensante ou frustrante para vocês? Ó, nessa questão de recompensante e frustrante, ambas as partes vão acontecer. Porque ali a gente está trabalhando com vidas, com pessoas que estão sendo tratadas, Paulo, com pessoas que precisam elas acreditar, independente da motivação que elas tenham ou não, o nosso papel, ela pode até se sentir desmotivada. O papel da assistência social é independente se ela está motivada ou não, o nosso papel é estar ali acompanhando. É fato que tem case. Eu mesmo, aí eu falo por mim que não tenho um know-how, aí de uma coordenadora, de uma técnica que está na ponta dentro do CRAS, não tenho um know-how de uma diretora de proteção social básica, senhora Kátia Batista, que também pode futuramente vir aqui até para informar isso de forma mais profunda, entendeu? Mas a assistência num todo, ainda mais nessa parte técnica, ela não trabalha em tese essa desmotivação e esse cumprimento, não. A gente trabalha com uma ideia de que assim, a gente jamais vai desistir. A gente vai trabalhar. E aí, pensando nisso que você está falando, a gente já está desenvolvendo um programa de empreendedorismo. Eu, como diretor de segurança alimentar e nutricional, tenho participado de diversas reuniões de segurança alimentar nos CRAS e tenho identificado ali, gente, talentos que, pessoas com talento para fazer bolo, para fazer bolo de pote, para fazer isso. Ali tem diamantes, Paulo, que são cases, ali tem futuras cases de sucesso. Sim. E o que a gente vai fazer? A gente vai ajudar com dinheiro, a gente vai fazer isso? Não, a gente vai ajudar com a orientação. E aí a gente tem ali o nosso desenvolvimento econômico, a gente tem ali os nossos assistentes sociais, a gente tem toda a estrutura ali para fazer a pessoa ela acreditar nela mesma. Porque eu falei, gente, poxa, peraí, você faz bolo? Eu faço bolo, às vezes todo mundo adora meu bolo lá na festa, lá em casa. Não passou pela sua ideia fazer bolo para você vender o seu bolo? Entendeu? É a gente começar a mostrar para essas famílias que elas têm capacidade de ganhar muito além do que o benefício que está ali, ou que hoje está sendo concedido. Sim. A gente tem diversos talentos. Então a gente vem trabalhando nessa estruturação. Inclusive nos dias 14 e 17 de julho, vai ter uma capacitação com todas as equipes de servidores da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com o SEBRAE, capacitando ainda mais as equipes para a gente levar isso para os usuários, para a gente ter os usuários ali capacitando aquelas pessoas. E aí, o que a gente tem, Paulo? A gente tem diversas cases de sucesso dentro desses CRAs.
Eu, há um ano e meio, eu participei dos Jovens Negros de Sucesso, onde a gente tinha várias cases de sucesso ali. E hoje a gente tem advogadas, pessoas que tiveram ali recebendo a premiação, advogadas, jovens... É no Rotary, né? Isso, no Rotary. Jovens que começou aqui jogando futebol com a gente, acreditando e ajudando, que está jogando em Dubai. A gente tem que impulsionar. E muitas das vezes o trabalho da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, né, não é só o dar o material, não é vir com ajuda dentro só da extrema vulnerabilidade, não. Mas é sim capacitando e fazendo com todo o sistema, faça com que a pessoa consiga avançar. Mas, para você fazer a pessoa mudar... Desculpa, Ivan, faça a sua pergunta. Para você fazer a pessoa mudar de estado mental, tá? Até chegar a acreditar nela e empreender, tem alguém lá capacitado psicologicamente para atender essa pessoa? Porque a pessoa vai estar vulnerável psicologicamente, entendeu? Porque a pessoa, quando não consegue comprar um alimento para o filho, né? Não consegue um trabalho, a pessoa vai só se depreciando, entendeu? Sim. Então essa pessoa tem que receber um up ali de um profissional capacitado para isso. Sim, e aí eu posso te garantir com exatidão e afirmar que sim, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, ela é totalmente estruturada tecnicamente, entendeu? A gente tem ali assistentes sociais, a gente tem ali psicólogos, a gente tem ali pedagogos, a gente tem ali uma estrutura enorme para dar exatamente esse aporte a essas pessoas, entendeu? Então, a família e ao CRAS, ela não está indo só por intenção do alimento, da falta do alimento, porque muitas das vezes, de repente, a família que está sendo atendida ali, ela pode estar, de repente, nem passando por uma vulnerabilidade alimentar, mas sim por essa questão de buscar uma orientação, uma capacitação, entendeu? E ali tem todos os encaminhamentos, ali tem... É como eu te expliquei, Paulo, a rede ela é como uma roda, ela funciona junto. A gente não vai conseguir a mesma coisa saindo um pouco dos CRAs, indo um pouco para a pessoa em situação de rua ou a pessoa na situação de dependência química, ela na ideia dela de que quando ela fala eu vou mudar, tem ali com ela toda uma estrutura que vai fazer com que ela tenha aquele suporte, entendeu? Não adianta a gente pegar lá uma pessoa que está com todos esses problemas psicológico e te falar, eu tenho um emprego, o trabalho para você começa amanhã. Ela não vai ficar nem naquele emprego ali, nem mais 10 que você for conseguir. Sim. Tem que ser feito um trabalho. E esse é o trabalho que é feito na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Diferentemente de quando é feito um ato assistencialista, entendeu? Eu não quero trabalhar, coloquei lá, mas a pessoa tem que trabalhar. Quando fala trabalhar, é trabalhar a pessoa. É identificar os problemas. Pô, peraí, identificou que essa questão é um problema de saúde, é um problema como oportunidade de saúde, vamos trazer a rede para perto da gente, saúde, a gente precisa desse apoio aqui. Precisou, é com o alcoolismo, traz a equipe técnica envolvida ali e dá todo esse respaldo para a pessoa, entendeu? Legal. Sim. E dentro do CRAS, qualquer pessoa pode ter esse atendimento ou só quem faz esse cadastro único? Como funciona? Como eu tinha falado antes de você chegar, que a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, ela não é uma política pobre e nem para pobre, ela para quem precise, entendeu? Eu tenho cadastro único, minha esposa tem cadastro único, é acompanhada, é fato que por conta da renda per capita a gente não atinge para ser contemplado nos programas do Bolsa Família, é fato, mas isso também não deixa de estar sendo acompanhado ali. Então é para a população e é interessante. Todo mundo deveria ter cadastro único, entendeu? Até para a gente conseguir, quando a gente gera uma gama de informações como essas informações são puxadas todas da nossa amiga Fátima lá da Vigilância, ela puxa essas informações todinhas, essas informações são de quem estão inseridas dentro do sistema do cadastro único, entendeu? E essas informações são cruzadas com a saúde, são cruzadas com a educação, então é interessante, porque às vezes, como você mesmo falou, eu posso falar assim, olha, eu não tenho uma vulnerabilidade alimentar extrema. Eu não tenho nenhum problema com pessoa mental. Eu não preciso de cadastro único, eu não preciso ser atendido pelo CAS. Não é isso, entendeu?
O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. E tá ali nas comunidades, nos bairros, para atender a comunidade, entendeu? A quem fizer necessário. Então é interessante isso. E quais são os principais problemas sociais aqui de Barra Mansa? Você consegue elencar 5 principais? A gente tem a vulnerabilidade alimentar, a gente tem as questões... Tem muita gente assim que não consegue... Aqueles restaurante popular lá ajudou muitas pessoas, né? Muito. Porque assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente fala de vulnerabilidade alimentar, porque a vulnerabilidade alimentar, ela tem lá a situação extrema, onde me falta o alimento e eu não tenho nada, ou aonde eu tô tendo uma alimentação que ela, nutricionalmente falando, não tá sendo uma alimentação adequada, entendeu? Entendi. Aí eu posso defender isso como diretor de segurança alimentar e nutricional, que o problema de insegurança alimentar não é só a falta do alimento, é também como aquele alimento está sendo manuseado, como eu tô fazendo uso daquele alimento, entendeu? Eu tenho ido nas reuniões conversar com as famílias. Vou pegar um exemplo para você aqui. A gente teve com o Conselho de Segurança, Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional aqui em Barra Mansa, já nos dando palestra, de família que às vezes você chega em casa, vai fazer um ensopadinho de abóbora, você descasca a abóbora e joga a casca fora, e a maior parte nutricional da abóbora está ali na casca. O caroço da abóbora faz uma farinha maravilhosa. E a gente está falando de multimistura, aí uma farinha maravilhosa. Então, quando a gente fala de segurança alimentar, a gente engloba todos esses critérios. É fato que o restaurante do povo, entendeu? O restaurante do povo melhorou muito isso. Muito isso. Às vezes, não levando para o lado político, nem eu tô aqui para fazer política, nada, mas às vezes eu, além de ser diretor de segurança alimentar e nutricional do município, eu sou fiscal. E o Tiago Gomes Félix, diretor da Proteção Social Especial, é o gestor. Nós somos os fiscais e os gestores pro estado do restaurante ali. Então, quando o prefeito, a primeira-dama, eles vão ao restaurante, você tem que ver o brilho, né, nos olhos deles. Vocês que estão em Barra Mansa há mais tempo, podem dizer melhor do que eu, né, Paulo? Quanto tempo aquilo ficou fechado? Sim, a minha mãe chegou a almoçar lá. Olha aí. Então, assim, hoje o restaurante do povo de Barra Mansa, ele é o único no Brasil a ofertar o jantar. Não tem no Brasil restaurante do povo, não tem no estado do Rio de Janeiro, todos no estado do Rio de Janeiro, a maioria no estado do Rio de Janeiro é de jejum, almoço e só. Barra Mansa é o único. Barra Mansa é o único. E aí a gente tem hoje o restaurante do povo de Barra Mansa, já em um pouco mais de um ano, já ofertou mais de 500 mil refeições, gente. Porque você pega, é um equipamento, uma parceria do município, cofinanciada pelo Estado, que atende lá a lei do idoso. Então aqui a gente recebe idoso de Coatis, vem pessoas de Resende, as pessoas vêm de Volta Redonda, porque em Volta Redonda parece que é R$3,50 a refeição, e o idoso parece que não tem gratuidade, porque ele atende a lei municipal e não a estadual. Então a gente recebe uma demanda enorme ali no nosso restaurante. E fica aqui o convite para vocês, se nunca estiveram lá para almoçar, o dia que quiserem, falem comigo, vai ser um prazer apresentar o nosso restaurante do povo, a estrutura do equipamento. A gente tem em outros municípios, Paulo, vindo nos visitar, como a gente teve agora, há 3 semanas atrás, no município de Angra dos Reis, que vieram perguntar e falaram assim: gente, Américo, como é que vocês conseguiram fazer a adesão do CISAM? Porque Angra não consegue. E Angra é um município turístico, um município muito mais rico do que Barra Mansa, e não consegue fazer adesão ao CISAM. A gente não consegue fazer adesão e está apto a ter todas essas políticas nos beneficiando. Aí eu expliquei, isso é muito mérito da nossa secretária, e a nossa secretária, Paulo, ela diz isso, e aí isso sai um pouco do campo político. Às vezes, o que está impedindo das coisas avançarem é praticamente a vontade de fazer. A gente tem uma secretária ali, tudo bem, ela é primeira-dama, esposa de um prefeito, esposa de uma pessoa política, mas ela não é uma pessoa que vem da política, mas que está fazendo um trabalho que há muitos anos nenhum político que teve a oportunidade de estar ali fez, entendeu? Então, assim, a gente teve Angra dos Reis aqui. E essa equipe de Angra dos Reis que vieram ter esse assessoramento comigo, eles ficaram fascinados com o restaurante do povo.
os olhos brilhavam, a menina filmava. Sabe aquele japonês quando tá no Cristo Redentor, que tá filmando tudo? Ela falou assim, gente, eu preciso filmar isso, eu preciso levar, porque a gente não fala só da qualidade técnica ali do alimento, da qualidade do alimento, mas da estrutura em si. Então aquilo ali foi um ganho enorme para o município. E o que muito me entristecia há um pouco tempo, Paulo, é que as pessoas pegavam esse equipamento tão importante para a população e levava a questão para todo viés político. Em outubro, 6 de outubro, isso vai acabar. Isso aí vai acabar. 6 de outubro, acabou a eleição, vai acabar. Gente, a gente já vai para julho. O restaurante está lá funcionando com recurso para o exercício de 2025 todinho, 2026. Então aí ele não vai parar de funcionar. E é uma vitória para o povo. E fica o convite para você ir lá, para vocês irem lá. Sim, Então, voltando aqui, então, quais são as 5? 5. Tem a questão da segurança, da segurança alimentar. A gente tem a questão, aí não é só, e aí você me perguntou das dificuldades, a gente hoje tem uma dificuldade da dependência química. E aí, quando a gente fala só da dependência química, a gente hoje tem um avanço muito grande também na questão da deficiência mental. Entendeu? A gente tem um problema muito grande. Sim, sim. Também é um fator muito grande. Às vezes a gente tem que distinguir. Às vezes a pessoa tá vendo a pessoa em surto na rua. O drogado morador de rua. Não, ele não é uma pessoa em situação de rua. Ele nem faz uso de substância. Ele é uma pessoa que está em surto, que precisa de um atendimento, precisa ser atendido pela rede, pela saúde, entendeu? Então, olha, a gente já abre o leque. Então, a segurança alimentar, que nem tanto como o restaurante está nos atendendo, a política de segurança alimentar no município tem avançado, mas não deixa de ser. Hoje a gente, vou pegar nível país, aí eu tenho essa informação, hoje a gente tem 22 milhões de pessoas em situação de extrema miséria. A fome voltou, independente de qual governo era ou não, isso é um fato, entendeu? Isso é um fato. Então a segurança alimentar ela não pode ser um fator que tenha que ser deixado de lado, por mais que ela venha avançando. Sim. Mas a questão da utilização da dependência por álcool e droga, que aí já envolve uma questão de saúde, a questão mental, entendeu? Essa aí me surpreendeu. A questão mental. A gente tem tido também, o Paulo, um aumento muito grande de violação de direitos da pessoa idosa, e eu não estou reforçando isso só porque a gente está no Junho Violeta, não. Junho Violeta é um mês que a gente faz referência a dar força à campanha, mas para nós da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, todos os meses são Junho Violeta, entendeu? Como se classifica isso, a violação de direitos da pessoa idosa? Olha, aí eu vou. É porque eu ali na Secretaria a gente volta depois por 5 lá, mas só para. Eu já devo estar nos 3 ou 4 aí. Tá no 4, tá no 4. Como o meu professor, que é o coordenador do CREAS, o Célio Carlos mesmo fala, às vezes, e aí é bom usar essa sua audiência, o seu programa, que é muito bem visto pela população, é que às vezes a pessoa idosa, ela tá passando por uma violação de direitos e ela nem sabe que aquilo é uma violação de direito. O que é uma violação de direito? Às vezes o idoso tem um benefício ali, que ele devia receber um benefício ali porque um idoso não vive com um salário mínimo, Paulo. Não vive. Então aí ele já não vive com um salário mínimo. Ele ainda chega lá, ele tem um benefício dele recebendo 300, 400 reais porque um neto ou um filho ou um sobrinho foi lá, pegou o cartão dele e comprou uma moto que está abatendo ali do benefício dele. A gente tem ali o idoso que tem esse negligenciamento ele é bem amplo, tá? Sim. Porque a maioria das vezes ele pode partir por dentro da família ou até por prestadores de serviço. Tá ali um cuidador que não está cuidando direito ou que está fazendo uso indevido dos recursos financeiros, entendeu? A gente precisa aproveitar até esse canal e esse momento que você fala nisso para colocar isso para a população, entendeu? Assim, não deixar com que isso ocorra. Isso é crime? Isso é um crime. É crime, isso né? Não deixa de ser um crime. Como também é um crime, vamos supor, nós 3 somos irmãos. E aí nós temos um pai idoso. E eu só cuido, só o Américo cuido, Paulo, e você não cuida, eu posso acionar a justiça para fazer com que a justiça faça com que vocês também
Cuidem. Cuidem, entendeu? Entendi. Faça com que vocês cuidem. Eu não sei se vocês lembram que no período de pandemia, em países da União Europeia, muitos países fizeram com que os seus familiares buscassem os seus parentes idosos nas clínicas e nos hospitais para cuidarem deles, para fazer Olha. uso do cuido deles. Porque isso é uma responsabilidade da família. E aí a família também, Paulo, ela não pode fazer uso dessa responsabilidade e não fazer dela de forma correta, entendeu? O fato de eu tomar conta de um idoso, seja meu pai, minha mãe, meu tio, não me dá o direito de pegar o benefício dele, que é para ser utilizado para uso dele, da saúde dele, do convívio dele, e eu vou comprar para mim, eu vou usar para mim, entendeu? E aí a gente vai além das questões de violência. A gente tem idosos lá em cárcere privado, a gente tem idosos sendo negligenciados, sendo maltratados. E fica um alerta, eu ia te pedir essa ajuda, Paulo, porque a gente também tem como sociedade uma mania de que, tá brigando ali na casa da vizinha, o problema não é meu, não. A vizinha saiu de manhã, largou a mãe de 95 anos, voltou 11 horas da noite, não é problema meu, não. É problema seu, sim. Porque, às vezes, a diferença de você pegar ali e ligar no Disque 100, aonde não é identificado você, e falar, olha só, eu tenho aqui na minha rua, minha vizinha, a filha sai de manhã, 6 horas da manhã, volta só meia-noite, e fica lá uma idosa de 89 anos. As pessoas costumam até, né, entrar nessa no conselho tutelar. Porque no conselho tutelar, se a pessoa vê um filho lá sendo maltratado pela mãe e tal, as pessoas ligam, mas o idoso a pessoa não liga, né? Pro idoso não liga. E aí pro idoso a gente tem o CREAS. Pro idoso a gente tem o Disque 100, entendeu? E pro idoso, às vezes, de repente, esse quadro não é o quadro de vivência da nossa família. De repente, na sua família, Paulo, na sua família você não tenha isso, mas é de conhecimento seu que alguém esteja passando por uma situação dessa. Aí é um dever, gente. É um dever fazer essa denúncia. E isso não se trata só do idoso, não. Isso se trata da criança, do adolescente, da mulher, entendeu? A gente tem pessoas que mora vizinho de porta, tá vendo a mulher sendo espancada todo dia aí, não mete a colher. Não, tem que meter a colher, sim. Mas a pessoa tem que se identificar? Não, anônimo. Anônimo, gente. Os sistemas hoje é todos de forma anônima, entendeu? Porque o que acontece? Vamos supor, se você chega em casa, o seu vizinho de apartamento de porta do lado tá lá espancando a mulher e você de repente não fez nada, você vai chegar 10 vezes ali e 10 vezes aquilo vai acontecer. Até você parar para pensar e falar assim, poxa, era só ter eu ligado, feito a denúncia, que ela teria apanhado menos 10 vezes, entendeu? E aí é aquilo, quando você tem ciência e você não toma a atitude, você está sendo conivente com aquela violência. Você está sendo conivente com aquele negligenciamento. Se você sabe que a vizinha lá, o pai, o tio passou a mão na menininha lá, né? É um problema de família. Não é um problema mais de família, entendeu? Isso já não é mais um problema de família, isso é um crime. E aí, quando você tem conhecimento de um crime e você, não quero me envolver, não quero isso, você acaba sendo conivente. Entendeu? E aquilo ali vai vir numa autorreflexão depois, até uma cobrança com isso, entendeu? Entendi. Então, assim, fica essa orientação para a sociedade, Paulo. Sabe, tem um vizinho que está sendo negligenciado, tá tendo um vizinho idoso que está sendo maltratado, tem uma criança que você está verificando, está vendo no comportamento dela que está tendo algum tipo de abuso. Gente, vamos denunciar. Na clínica Retiro, tinha uma senhora lá que o neto dela só aparecia lá na data de pagamento. Olha só. E aí o pessoal da clínica proibiu ele de ir lá. Olha só. Ele ia, brigava com ela ainda, só aparecia na data de pagamento. Isso é um tipo de violação de direito, Sim. Paulo. Isso é um tipo de violação de direito. Deixar um idoso de 89 anos, de 90 ou de 70, deixar uma pessoa idosa dentro de casa, sem o devido cuidado, sem alimentação, sozinha, sem os cuidados, é negligenciar. E deve ter casos extremos aí, né, cara? Muitos. De idoso que é amarrado, né? Sim. Mas é verdade, sim. Sim, né? Idoso que é amarrado, ameaçado, não conta. Se você contar, você vai ficar sozinho. Se você contar, você não vai ter ninguém. Mas, na verdade, ele já não tem ninguém. Entendeu? Porque à medida que ele está sendo negligenciado ali, ele não está tendo apoio nenhum.
E aí ele fica com medo dessa ameaça. E é onde a população, ela precisa fazer a parte dela. Ela precisa, porque a assistência social ela não tem bola. O CREAS não tem bola de cristal. O Disque 100, porque o que vai acontecer? Vai ligar lá no Disque 100 e vai fazer a denúncia, o Disque 100 vai acionar o CREAS. É onde aconteceu isso? Em Barra Mansa? CREAS, verifica porque há uma violação de uma suposta violação de direito, vamos lá identificar, vamos lá verificar. Agora, se a denúncia não chegar lá pra gente, se a denúncia não chegar via 100, a gente não vai adivinhar que aquele idoso está sendo negligenciado. A gente não vai adivinhar que aquela criança está sendo negligenciada. O CEAM não vai adivinhar que aquela mulher dentro de casa está sofrendo agressões diariamente, entendeu, gente? A gente precisa parar com essa questão, tirar do nosso vocabulário essa questão de não meter a colher. A gente tem que meter a colher sim. E agora os 5? Os 5. Nós falamos de segurança alimentar, nós falamos de deficiência mental, nós falamos de... vai me lembrando aí, me ajuda a lembrar aí. Falamos de segurança alimentar, falamos de violência, falamos vícios. dos vícios, da situação das drogas, falamos do idoso agora. Do idoso. E agora que eu vou adivinhar qual é. Mulheres que... Feminicídio. Feminicídios, exatamente. É A gente falou da mulher. E ainda tem mais um, hein? Que é o abuso e a exploração infantil. A gente saiu agora, a gente terminou agora uma campanha do Maio Laranja, que foi também uma campanha. O mês de maio já é um mês em referência à conscientização, à exploração e o abuso infantil. Mas a nossa secretária, a senhora Josiane Ricarte, estruturou a campanha dentro de Barra Mansa de uma forma tão gigantesca, com a corrida, com a caminhada, com a ida ao fórum, com os eventos no SESC Senat, a população realmente abraçou. O feminicídio deve ser um problema sério, né, para vocês, né? Porque o feminicídio também... a mulher, por exemplo, ela tem a família lá, aí tem um cara que bate nela, vocês vão lá, buscam, né, fazer aquela proteção, tal, lá, para o cara não poder chegar perto, tal, mas muitas vezes ela não registra o boletim, né? E como é que vocês fazem para estruturar isso, para lidar com isso? Porque muitas vezes o cara é tirado, mas a mulher acaba trazendo o cara de volta, né? Sabe? Paulo, aí tem todo um critério a ser analisado. Tem todo um critério a ser analisado, porque a gente já vai para quando a gente vai falar no feminicídio, quando a gente vai falar desses maus tratos à mulher, a gente tem todo um critério ali que é a questão da dependência financeira, entendeu? Tem a questão da dependência financeira, tem a questão da dependência psicológica, de eu vou te ameaçar, eu vou te matar, vou fazer isso, entendeu? Então, muitas das vezes, a gente ainda tem hoje ainda muitos números subnotificados. Os números que hoje todo mundo consegue puxar nas bases de dados, você pode colocar que são números maiores ainda, porque muitas ainda dessas mulheres ainda não se encorajam a fazer as denúncias. E isso dificulta o nosso trabalho. Hoje a gente tem estruturado um centro de referência e atendimento à mulher que tem um fluxo direto com a delegacia, entendeu? Hoje a mulher atendida no CEAM, ela muitas das vezes ela não precisa nem, de repente, estar se expondo em a delegacia. A própria força policial vem até ao CEAM para atender, entendeu? Mas isso tem todo um trabalho a ser feito. E a gente só consegue iniciar esse trabalho, Paulo, quando ela chega lá. E muitas das vezes, quando ela chega lá, isso já antecede quase o feminicídio praticado, o crime em si. A morte ocorrida, entendeu? Uhum. Chegam em estado já deplorável de agressão, entendeu? E às vezes E tem muito caso aqui em Barra Mansa? Barra Mansa tem. Tem. Nossa. Barra Mansa também tem. E assim, e aí a gente pede, aí fica aqui, ó, eu tô te preenchendo, as perguntas que você tá me passando, não. Eu tô te preenchendo com várias ideias aqui, que fica aí, você chamar a nossa diretora de Direitos Humanos, senhora Tamires Ferreira, entendeu? Chamar o pessoal, a equipe lá do CEAM, que ele também consegue vir com esses dados, consegue vir com esses números, entendeu? Para você, e mostrar, abrir mais o leque do grande do trabalho que é feito. E o que a gente pede, o que a gente mais luta, o que a gente espera é que as mulheres não aceitem essa condição.
que elas não aceitem, que elas não normalizem que chegar em casa e ser agredida, seja verbalmente ou fisicamente, é uma coisa normal, porque não é. Não é. Tirar esse medo de que achar de que se não tiver perto do agressor, que não vai conseguir sobreviver, que Então, não vai conseguir sobreviver mas aí vocês financeiramente. dão o suporte para ela, por exemplo, se ela tiver que sair da casa, a casa é do marido, aí ela tiver que sair, ela tem um lugar aqui Não, de a gente- suporte para ela poder ficar pelo menos um tempo? Olha, a gente não vamos aí a gente vou um pouco pro meio legal. Vamos só um pouquinho pro meio legal só. Se eu sou casada com tenho um esposo Sim. e ele tá me agredindo e há expedido uma medida protetiva contra ele, independente de quem é a casa, quem tem que sair é ele. Esse é o primeiro fato, entendeu? Entendi. Esse é o ponto. Isso é fato que a justiça. Eu falo isso por conhecimento de caso. Eu já tive amigos que passaram, infelizmente, por essa situação e que eu entendi, eram casados, adquiriram um patrimônio junto, mas dentro dessa situação, o que ocorreu? Ele teve que sair. A justiça determina que ele saia. O agressor tem que se afastar, entendeu? Só que hoje, Paulo, isso não só em Barra Mansa, mas isso no Brasil inteiro, você vê que só essas medidas, só essas determinação não estão fazendo com que esses crimes parem de ocorrer, entendeu? A maioria das mulheres assassinadas e agredidas, a maioria de vítimas de feminicídios, elas tinham lá as medidas de proteção. Ela acaba acreditando nisso, mas aí o cara pega um dia, vai lá e... Sim, mas em muitos casos, Paulo, não é nem por conta, aí a gente tem que, de repente, vamos falar como um pensamento de sociedade, de culpabilizar a vítima, de achar que a vítima é culpada porque ela aceitou o agressor de volta, ou aceitou... A maioria dos casos também, Paulo, é que o agressor, ele não acata com a determinação judicial. Não, é isso que eu tô falando, porque muitas vezes assim, foi lá, botou a medida protetiva e tal, ela voltou a trabalhar. Aí ela tá lá no trabalho dela, daqui a pouco aparece lá e mata ela. Entendeu? Exatamente. Isso é o que mais tem acontecido no Eles país. esperam uma oportunidade. Esperam né? uma oportunidade, não estão nem aí, não tem medo. Aí tem que se verificar, né? É bom a oportunidade da equipe do CEAM puder ter a oportunidade de vir conversar com você para explicar, para entender aonde é essa deficiência, de repente, do Poder Judiciário, de não fazer com que essas medidas sejam concretas. Porque hoje, infelizmente, elas não estão funcionando, entendeu? Devia ser crime hediondo, né, cara? Sim, Porque sim, hoje sim. você cortar uma árvore é crime hediondo. Sim. E você matar uma pessoa não é. Sim, É um sim. absurdo isso. Mas aí, Paulo, para vários pontos desses, a gente sabe que já passamos da hora de uma reformulação no nosso judiciário, entendeu? Sim, com Para certeza. diversos, aí não só atendendo a demanda das mulheres, mas a demanda num todo, né? Já passou da hora. Senão a gente tem situações bizarras como essa, né? Como cortar uma árvore é um crime que pode ser hediondo, e uma pessoa que já teve uma medida, ter uma medida protetiva, você tem uma decisão que te afaste da vítima e você não tá nem aí porque você acha que aquilo não tem efeito algum, entendeu? Não, tem cara que mata, aí corre, esconde às 24 horas para não pegar o flagrante e vai lá com o advogado e sai fora. É exatamente isso que eu disse para você. Eu acho que cabe, de repente, uma reformulação no nosso judiciário. Muita coisa precisa mudar. E muita coisa precisa mudar para ontem, para principalmente atender as mulheres. Entendeu? Brasil é um dos países que mais mata mulheres. Sim. É um dos países, aí eu vou falar de números, a gente, cada vez na semana, você tem um caso. A moça no salão fazendo unha, o cara chega com a arma, dá tiro. A moça andando na rua, o cara vai dar com a facada. Terminou o namoro, entendeu? E isso chegou num ponto onde já não dá mais. E a gente precisa, e como eu te falei, a gente ainda tem muitos números subnotificados, porque você, para qual câmera que eu olho, você, mulher, que tá dentro de casa, sofrendo agressão, sofrendo abuso, aí eu te peço, você como uma mulher também, faça esse chamamento, denuncie, não aceite, denuncie, porque
as mulheres estão morrendo por conta de estarem sofrendo essas agressões dentro de casa e não estão fazendo a denúncia. Entendeu, Paulo? Precisa denunciar. Precisam Precisam falar. Né? Precisa denunciar. Precisa. Essa denúncia precisa ser feita. Não ter medo, né? Precisa falar. Sim, sim, sim. Não ter medo, não pensar. Não ter entendeu? medo. Não pensar, porque como você falou, tem todo o aporte que vai ser, o aporte que vai ser dado é principalmente afastar o agressor e afastar o agressor, vir todo com um acompanhamento. A equipe do CEAM é uma equipe técnica fantástica, é um trabalho, para você ter noção, o CEAM funciona dentro do complexo da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, e lá dentro da sala do CEAM não entra homem. Dentro do CEAM não entra homem. Nem os servidores da secretaria entram ali. É um lugar que o acolhimento é total. Que a mulher pode ir lá tranquila do que ela vai dizer ali, da segurança, da garantia. Ali os direitos dela vão estar garantidos. Entendeu? Ela vai estar protegida ali. Sim, ela não precisa ter esse sim. medo. A Tamires com a Stephanie, que também coordena lá o CEAM. Gente, o que tem que acontecer é uma parte as mulheres denunciarem, não aceitarem, e a outra parte é vir essa reformulação do nosso judiciário, Paulo, porque a gente hoje não pode mais ter mulheres que foram lá, fizeram a denúncia, que já sofreram 1, 2, 3 agressão e que estão com medidas protetivas sendo assassinadas. Tem um caso da amiga minha, da CSN, da amiga da minha irmã, na verdade, CSN, que uma vez ela tinha as medidas protetivas com o tanto agressor, e ele ia lá, tentava invadir a casa, e uma vez o pessoal ficou apavorado no escritório lá, porque ela ligou pedindo ajuda, porque o cara estava tentando arrombar a porta para entrar. E aí a polícia pegou e falou: a gente não pode deixar um carro de polícia aí na sua porta para vigiar ele. Entendeu? Aí ia lá, tocava ele, mas ele voltava, o cara era maluco, entendeu? A gente precisa que essas medidas e que essas políticas de segurança também. Acho que foi assim, o cara ele teve medida protetiva, ele tentou uma vez, tal, já perde essa e vai preso, entendeu? Não, eu acho. Né? Eu acho que as leis precisam ser mais duras. Sim. Quando se trata de agressão ao idoso, de agressão à mulher, ao abuso infantil. Precisa ter todo. Porque, gente, tá assim um absurdo. Que é muito fácil a pessoa arrumar um advogado e sair fora. Né? Sim, mas por quê? Porque hoje, infelizmente, o nosso judiciário ainda está pensando com cabeça de 1988. A gente a gente evoluiu, a gente mudou, os crimes mudaram, entendeu? Como você falou, né? O cara vai lá e comete o crime, ele sabe que se ele não ficar no local e se ele evadir ali, a tratativa vai ser uma outra, entendeu? Isso é diferente. São diferentes, são vidas, entendeu? Sim. E isso não pode acontecer. Sim. E é importante que essas mulheres não esperem sempre a mudança, porque eu acredito que a mulher sempre espera, da próxima vez não vai acontecer, vai mudar. Então, que elas passem a partir de hoje a não querer mudança, mas sim mudar daquele ambiente. Denunciar, sair, né? E ter uma voz ativa, não ter medo de ser livre, né? Porque é melhor a liberdade do que chegar a um ponto onde ela nem consiga se salvar. Então, que essas mulheres denunciem, que elas falem, que elas tenham voz, e nós estamos aqui para ouvir elas. Né? Exatamente. Os direitos delas são inegociáveis, gente. Sim. Acho que a partir do primeiro ato... No primeiro momento, ela já tem que ligar aquele sinal de alerta vermelho e falar: eu preciso parar aqui. Exatamente. Não espera a próxima vez. Não espera a próxima. Não espera a agressão. Não espera chegar no posto de saúde. Eu caí. Não espera chegar. Até porque hoje, os nossos sistemas... Nós temos sistemas que funcionam também. Hoje a mulher que chega lá acompanhada a pessoa que chega acompanhada do idoso, ou o marido que chega acompanhado da mulher, e a equipe médica de atendimento básico ali identifica que, peraí, isso aí não tá aparecendo ali, tombo, queda, não tá aparecendo tombo, não tá aparecendo queda, não. E muitas das vezes aí chama, pode falar aqui, pode conversar com a gente, entendeu? E aí é identificado, e aí é feito essa investigação, entendeu? Dessa agressão. Mas por isso que eu tô falando. A gente tinha que a gente só conseguia atuar e agir
quando a mulher ia lá e ela dizia, olha, eu estou sofrendo abuso, eu estou sofrendo situação de violência. Hoje não, gente. Hoje, se eu souber que você sofre, que seu direito está sendo negligenciado de alguma forma, é meu dever como cidadão. Olha só, tá sendo negligenciado, ó, aquela mulher ali, ó, o marido tá espancando, vai chegar lá, a polícia vai ver que pela a quantidade de vezes que ela vem sofrendo aquilo ali, corrobora com que foi denunciado. E aí já, independente se ela quer ou não, tem uma tratativa. Uma coisa bem importante, Paulo, que a gente não mencionou, não sei se você lembra que antigamente a mulher sofria violência, era agredida, chegava na delegacia com o marido, vai prestar queixa? Não vou prestar não. Hoje não. Hoje, independente dela querer ou não prestar queixa, se for identificado que ocorreu uma agressão, ocorreu uma violação ali, ele é notificado. Autuado. Ele é autuado. Legal. Entendeu? Então, Beleza. Agora, voltando aqui um assunto que você falou aqui, da saúde mental, como é que aparecem essas demandas lá para vocês? Como é que são os casos? Como é que a gente pode classificar os casos que mais aparecem para vocês? pessoas em surto na rua. Tem uma pessoa em surto na rua, e aí a gente tem que ver. Era bom se tivesse Thiago aqui, que o Thiago ia adorar responder essa pergunta. Thiago Gomes Pérez, diretor da Proteção Social Especial. Pessoa em surto na rua, e muitas das vezes eu volto a afirmar, aquela pessoa não está em uso de substância de droga e ela não está em situação de rua. Aí eu pergunto para você, Paulo, aonde isso é um problema da assistência social? Isso é um problema de saúde pública. Isso não é um problema da assistência social, isso é um problema de saúde pública. Ah, mas tá surtando, a pessoa é morador. Não, aí a pessoa já liga. É morador de rua, é drogado, e chega lá e identifica. Não é pessoa em situação de rua, a pessoa não faz uso de substância, a pessoa tem casa, tem família, e aí o que cabe ao direcionamento, aí é feito isso. O direcionamento para a rede, direcionamento para a saúde, que aí é um tratamento de saúde, e é um problema de saúde pública. Mas você colocou saúde mental em segundo lugar aqui em Barra Mansa. É bastante caso assim mesmo? A gente tem alguns casos. Não, eu coloquei em segundo lugar, não foi do grau tá. Não foi do grau de maior, não. Eu coloquei eu fui no grau Eu, de elencar. não, Tá? me assustou. Não, foi no grau de elencar. Se eu for colocar no grau de gravidade, eu colocaria hoje pra você a violação de direitos da pessoa idosa, entendeu? Certo. Seria em primeiro. Hoje a gente tem em Barra Mansa mais de 130 casos sendo acompanhados Nossa. pelo Nossa. CREAS de violação de direitos da pessoa idosa. Nossa. Então, para mim, isso é uma situação grave. A gente saiu do maio laranja, como eu falei agora, e a gente também tem números gritantes também de uma quantidade elevada de crianças que tiveram seus direitos negligenciados ali, que foram abusadas de alguma forma, entendeu? Então, se a gente for elencar, e que são situações extremamente graves, entendeu? Mas quando eu elenquei, foi na elencação de número. Não, mas a porque gente me tem... assustou. Não, mas assusta, mas a gente tem essas situações ocorrendo na cidade também. E aí é onde tem que a saúde atuar, aí tem que identificar se essa família está na rede, tem que verificar tudo que tá se transcorrendo, ocorrendo, entendeu? Mas ali todo mundo tem ideia de todos os problemas que acontecem, Paulo, tudo que acontece problema, aonde que é? Na assistência. E não é na assistência, entendeu? Sim. A gente precisa fazer essa identificação. Porque tem cidades que estão sendo meio até radicais, né? Balneário Camboriú, Sorocaba, por exemplo, eles pegam, a gente tem ali, tem um rapaz que fica ali no jardim, tem uns rapazes que ficam ali no jardim, tem um que fica lá na rodovia, 2 que ficam na rodoviária, né? Esses casos aí já são, tem um que fica ali em frente à padaria Palatos, lá em Balneário Camboriú eles não ficariam, porque ou eles iam ser tratados, internados, tal, compulsoriamente, ou eles vão ser mandados fora da cidade. Como é que Barra Mansa vê esses casos? De pessoa até que já até já tradicional, já ter essas pessoas aí, né? Na rua, assim. Aí a gente está falando de pessoa em situação mental ou a gente está falando em pessoas em situação de rua? Porque tem dois viés aí, tem duas questões aí. Eu acho que esse cara, esse aí, pensando da rodoviária, ele tem problema mental também.
Sim. e tá em situação de rua. Sim, porque o que acontece? Vamos nas duas partes. Na situação mental, aí precisa ter um acompanhamento. A gente tem em Barra Mansa, e é uma coisa que eu não vejo em outros municípios. Eu conheço diversos municípios no estado do Rio de Janeiro, nem na capital. É claro que a capital desenvolve programas excelentíssimos, mas a gente tem um consultório na rua, que está praticamente na rua todos os dias, acompanhando, fazendo acompanhamento dessas pessoas. Uma internação compulsória não é uma coisa simples de se fazer, ela não é uma coisa simples, não é, esse aqui é mental, recolhe e leva, não é. E aí, trazendo isso para a pessoa em situação de rua, eu vou utilizar até de uma fala da nossa secretária, não existe só uma DPF em relação a isso, mas é um direito constituído da pessoa que ela tem o direito de ir e vir para onde ela quiser. A gente não pode. Isso é muito legal, é muito TikTok, viraliza muito, enganja muito, mas isso é uma coisa completamente incorreta. A gente, em momento algum, como município, como poder público, a gente pode obrigar a pessoa a sair, ir para um lugar que ela não quer, ou sair de um lugar, ou fazer essa higienização, porque está nos atrapalhando. Primeiro que ser constituído é um direito dela, e hoje existe, além desse direito, existe uma DPF. Eu citei Balneário Camboriú e Sorocaba, porque são os dois casos que tem agora. Mas, quando eu trabalhava de consultor de software, eu ia para Americana, em Americana a gente não via ninguém na rua. Aí eu perguntei para um cara lá, fiquei curioso, perguntei, e ele falou que lá, se tá na rua assim, não é da cidade e tal, eles põem para fora. Aí você não concorda comigo que isso é um tipo de segregação, um tipo de higienização? É. Isso não é? E às vezes quem me garante que aquelas pessoas estão sendo retiradas dali, que elas estão tendo o seu devido tratamento, que elas estão sendo realmente tratadas, ou só simplesmente pegou ali, encheu, botou numa Kombi e largou no município inimigo, no município vizinho? Preocupado só com a estética da cidade e não com as vidas, entendeu? Com as pessoas. E isso é legal, foi bom você tocar nesse ponto, que Barra Mansa, a gente não é as mil maravilhas, não. A gente é o dia a dia mesmo. Você vai na rodoviária, você vai ver, porque até o direito dele. Aqui, uma coisa que você não vai ver é a gente pegando pessoa catando ali e obrigando ou levando para outro lugar. Igual para você ver. Nós em Barra Mansa, nós temos o nosso abrigo municipal. Nosso abrigo municipal, ele oferece o café da tarde quando os nossos usuários chegam lá. Eles oferecem o jantar, oferece a ceia. Se bobear, eles têm mais refeição do que nós normal na nossa casa. Isso é fato, tá? E tudo de muita qualidade. Num local completamente equipado, com camas, com cobertores, com ar-condicionado quando está no calor, com televisão de 65 polegadas. Mas a gente tem muitos usuários, Paulo, que não querem ir pro abrigo. E é um direito dele. Olha, eu não quero subir. Às vezes eu encontro com muitos usuários, porque a gente acaba criando um vínculo. Não fica na friagem, não. Tá esfriando muito. Sobe. Não vou subir hoje, não. É um direito dele. Sim. E a gente não pode simplesmente chegar e recolher, tirar dali, porque senão alguém vai dizer que Barra Mansa tá deixando as pessoas ficarem ao relento no frio. Não, ele tá no relento no frio porque ele quer. E a gente, se eu não quiser ir a algum lugar, não é um direito seu e meu? Sim. Ele também tem esse direito assegurado na Constituição. E isso é muito perigoso. Quando eu vejo esses mecanismos e essas medidas de engajamento nesses locais, como você mencionou, muito me preocupa. Aí eu começo a me questionar, e isso para mim não é um trabalho de assistência social. Isso nem assistencialismo. Não é assistência social. Eles não estão preocupados com assistência social. Não estão preocupados em limpar a cidade. Exatamente, limpar a cidade, entendeu? Limpar a cidade e não tá fazendo um trabalho efetivamente como ele tem que ser feito. O cuidado, o acolhimento não tá acontecendo. E aí aquilo que você falou, poxa, a gente fica triste porque eles não estão... A gente fica triste porque eles não estão subindo para dormir no cobertor quentinho, para estar acolhido? Ficamos. Mas a gente pode fazer o quê? É o direito dele, entendeu? É o direito dele como usuário a não querer usar aquilo ali. Aí, o que a gente, como poder público, Paulo, precisa fazer, e nós fazemos em Barra Mansa, nós temos, tá ali, tá o equipamento ali. A gente está com uma campanha para recolher agasalho, entendeu? Essa campanha está sendo realizada nos CRAs, para doação, nos CRAs, doação na assistência, para doar até para essas pessoas que estão na rua também, para até na rua elas também se aquecerem um pouco. Mas é um direito delas de não querer esse serviço também. Certo. Gente, estamos chegando aqui ao final da nossa live. Tinha mais coisas para perguntar aqui para eles sobre
o assistente social rivaliza com esse pessoal que entrega a marmita na quinta-feira, ali a sopa na quinta-feira ali na estação, como é que funciona a integração de vocês com ele. Mas chegamos ao nosso limite de tempo aqui, mas a gente vai ter que bater um outro papo aqui, vem sim. porque Vamos tem sim. mais coisa para perguntar para você. Pra gente trazer Então, mais técnicas. olha, Obrigado, muito- Ivânia. Obrigado, muito Francisco. Muito obrigada mesmo. E até a próxima, na quinta-feira que vem, né? Até o nosso próximo podcast. Sim, Obrigado, sim, eu adorei, obrigada. gente. Muito obrigado. Se você quiser fazer as suas considerações finais aí. Gente, muito obrigado. Obrigado pela audiência do seu programa, Paulo. Obrigado pelas suas falas tão assertivas também. Eu quero dizer que a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa está lá de portas abertas, entendeu? Quem puder, vá lá conhecer a assistência, vai conhecer os programas, vai conhecer como funcionam essas políticas. Não tem nada de marcar, chegou lá, a nossa secretária está lá de braços abertos para atender toda a população, tá? Tá bom. Muito obrigado, Francisco. Obrigada. Valeu.